Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa transformação que simplesmente deixou o mundo inteiro de queixo caído. É sério, estamos falando de uma nação que deu um cavalo de pau tão grande e tão contraditório na sua história recente que meio que rasgou todos os manuais tradicionais de economia e segurança pública. O paradoxo de El Salvador? Será que é um milagre real, inquestionável, ou só uma grande ilusão super complexa? Vamos dissecar os dados, direto nas fontes, para entender exatamente o que está rolando por lá. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O grande mistério, aquele que está tirando o sono de muito economista e líder global, é exatamente este. Como é que o país mais violento das Américas, do nada, virou um verdadeiro imã de investimentos no mundo todo? Pensa bem, por décadas a fio, essa nação da América Central era praticamente sinônima de violência extrema, controle de gangues, instabilidade total, sempre ali no topo das listas de lugares mais perigosos para se pisar. Mas, de repente, as manchetes viraram de cabeça para baixo. O país passou a ser exaltado como um polo vibrante, cheio de promessas para o capital estrangeiro. Como é que uma virada de chave dessas acontece tão rápido? Para a gente entender o tamanho exato dessa reviravolta, é só prestar atenção nesse número, 4%. E detalhe, essa é a projeção revisada de crescimento econômico para 2025, feita por ninguém menos que o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Para um lugar que, historicamente, amargava um crescimento super arrastado, ali na casa dos 2,4% ao ano, um salto desses é gigantesco. É literalmente uma economia pisando fundo no acelerador, no momento em que boa parte do resto do mundo está com o pé no freio. E tudo isso impulsionado por uma onda de confiança inédita. Mas claro, um boom econômico assim não cai do céu, né? Ele está amarrado num marco de segurança pública que é impressionante. Mais de 1000 dias. Esse é o tempo exato, ininterrupto, sem que um único homicídio tenha sido registrado. Gente, essa é uma estatística que parecia ficção científica há pouquíssimo tempo. A verdade é que o dinheiro só vai para onde existe previsibilidade e estabilidade. O fim daquela violência extrema nas ruas acabou abrindo as portas de par em par para uma era totalmente nova de prosperidade financeira. Então, para onde todo esse dinheiro internacional está correndo? Bom, os velhos estereótipos foram jogados pela janela. Não estamos mais falando de uma economia baseada só em produtos básicos. O capital global agora está sendo injetado com força em áreas supermodernas. Manufatura, tecnologia financeira, logística, indústria farmacêutica e, sem dúvida, num avanço fortíssimo do turismo. Basicamente, missões internacionais estão vendendo agressivamente os novos incentivos fiscais e a segurança jurídica que agora, de fato, prendem a atenção do mundo todo. E isso ilustra brilhantemente a ousadia da atual administração na hora de captar dinheiro. Essa coragem toda fica super clara quando a gente olha para alguns marcos financeiros impressionantes. O país conseguiu acumular 7.500 unidades de Bitcoin em reservas públicas. Hoje isso vale algo na casa dos 3,8 bilhões de reais. E o mais interessante, mesmo com o FMI descendo a lenha no passado por causa da adoção dessa criptomoeda tão volátil, o governo não arredou o pé da sua estratégia. O resultado de manter essa posição firme, eles conseguiram garantir, mesmo assim, um acordo massivo de financiamento de 3,5 bilhões de dólares com o próprio FMI, a ser pago ao longo de 40 meses. Mas aí entra a parte complicada da nossa análise. Com um cenário econômico tão brilhante assim, a gente precisa mudar a lente e fazer aquela pergunta espinhosa que está dividindo a opinião pública global. Qual foi o custo real de toda essa segurança? Porque esse milagre financeiro e essa paz repentina nas ruas não surgiram através de métodos tradicionais, mas sim por meio de ações estatais extremamente severas e de uma política simplesmente implacável contra as facções criminosas. A resposta física, de concreto e aço, a esse custo social tem um nome muito claro: CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo. Construído lá na região de Tecoluca, este é de longe o maior mega presídio de segurança máxima de toda a América Latina. Ele é a manifestação literal do estado de exceção que foi instaurado no país. Uma medida super polêmica, vale lembrar, que suspendeu os direitos constitucionais da população inteira só para permitir que o governo fizesse varreduras e prisões em massa numa escala nunca antes vista. A grandiosidade desse lugar é de arrepiar, 40 mil. Essa é a capacidade oficial de detentos nesse complexo gigantesco. E o ponto crucial para a gente entender aqui é o propósito dessa estrutura. O CECOT não foi feito para abrigar criminosos comuns ou quem cometeu delitos menores. É uma verdadeira fortaleza erguida quase exclusivamente para isolar membros convictos e de carreira do crime organizado.
A ideia era arrancar de vez o alto comando e os soldados das gangues de dentro da sociedade. E a realidade diária atrás desses muros gigantescos é incrivelmente punitiva, com regras implacáveis. Imagina o seguinte cenário. Os detentos ficam trancados em celas superlotadas por 23 horas e meia todos os dias. A luz nunca se apaga, fica acesa 24 horas por dia. Em vez de colchões, dorme-se em cima de chapas de metal puro. O sistema faz questão de misturar membros de facções rivais propositalmente na mesma cela para quebrar qualquer tentativa de liderança. E o isolamento com o mundo exterior é total. Zero contato com advogados, familiares ou qualquer tipo de programa de educação. E a pressão começa no exato minuto em que a pessoa pisa no complexo prisional. Relatos confirmam um choque de realidade brutal, de condicionamento físico e psicológico. Quem chega já enfrenta de cara 15 dias inteiros de confinamento solitário total, com uma dieta que corta qualquer tipo de proteína, como carne. E o detalhe mais assustador nessa história toda é que muita gente trancada nessas condições extremas nem sequer possui uma pena definida pela justiça. Estão lá, sob esse estado de exceção, por tempo indeterminado. Todo esse controle extremo acabou chamando a atenção de outras nações, gerando umas parcerias governamentais no mínimo inéditas. Em um movimento que pegou muita gente de surpresa, os Estados Unidos desenterraram uma lei anti-imigração lá do longínquo ano de 1798, a chamada Lei de Inimigos Estrangeiros. Usando essa regra, agora em março de 2025, 250 criminosos ligados a facções como a MS-13 foram deportados direto dos presídios americanos para o Secote. A operação virou um negócio lucrativo para El Salvador, com a Casa Branca pagando mais de 32 milhões de reais só para bancar o primeiro ano dessas detenções. Agora, o que é realmente interessante nesse ponto da nossa análise é o contraste absurdo entre a narrativa heróica do governo e algumas descobertas recentes que caíram como uma bomba. De um lado, a gente tem a postura pública, tolerância zero contra o crime e punição espartana no Secote. Mas, por outro lado, uma investigação gigante do New York Times, baseada em informações de promotores dos Estados Unidos, aponta para uma direção totalmente oposta. Existem alegações pesadíssimas de pactos mantidos em segredo, privilégios rolando soltos dentro das prisões e até apoio político direto envolvendo o alto escalão do governo e a temida gangue MS-13. Para entender melhor, a gente precisa olhar o que os promotores dos Estados Unidos dizem sobre esse suposto esquema escondido do público. Os termos seriam mais ou menos os seguintes: a facção criminosa aceita parar com a violência nas ruas para melhorar as estatísticas do país e, de quebra, oferece suporte político nas eleições. Em contrapartida, o governo supostamente realiza repasses financeiros secretos ao grupo e garante que os principais líderes da gangue desfrutem de privilégios de elite dentro da prisão. Se isso for verdade, anula totalmente aquela premissa de punição implacável que o Secote tenta vender para o mundo. E a situação escala para uma crise internacional séria por causa de uma cifra bem específica: 6 milhões de dólares. Lembra daquele acordo milionário de deportação bancado pela Casa Branca que a gente acabou de ver? Pois é, a história fica bem mais tensa. Agora, promotores dos Estados Unidos estão investigando ativamente se uma parte desses fundos oficiais de manutenção dos prisioneiros não teria sido, supostamente, desviada para encher os cofres da própria gangue MS-13. Com tanta medida de exceção em jogo e essas suspeitas imensas de acordos duvidosos nos bastidores, os ecos de preocupação mundial são inevitáveis. O modelo recebe uma avalanche de críticas. Para citar de forma bem direta as organizações de direitos humanos, eles acusam o governo de prisões arbitrárias e condições severas. O fato é que o estado de exceção contínuo levantou acusações gravíssimas de que pessoas sem qualquer envolvimento com facções estão sendo presas arbitrariamente, enfrentando a manutenção sistemática de condições degradantes que simplesmente atropelam os direitos mais básicos. Tudo isso nos traz de forma bem natural a nossa grande questão final de hoje. Afinal, esse modelo que a gente acabou de desconstruir é um verdadeiro milagre econômico duradouro ou seria uma perigosa ilusão midiática? De um lado da balança, temos um crescimento espetacular de 4% e a devolução do direito de andar na rua sem medo. Do outro, temos a suspensão brutal de direitos, masmorras de concreto sem luz do sol e suspeitas seríssimas de que o Estado estaria fazendo acordos corruptos com as próprias facções que prometeu destruir. É um paradoxo incrível. Qual é o verdadeiro, e muitas vezes oculto, custo da segurança extrema? Fica aí a reflexão. Ficamos por aqui com essa explicação. Até a próxima!